Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que tudo opera e executa, do qual nós perseveramos na devida obediência. Tudo vai bem para aqueles que seguem acatando as advertências do Espírito Santo e perseverando. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fé, ela vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Assim como a língua prova o sabor dos alimentos, assim o ouvido prova a palavra de Deus. Nós alcançamos o discernimento, discernimos os espíritos, examinamos aquilo que vem da boca do grande profeta, da qual toda ovelha que é do seu aprisco ouve a sua voz, assim como ele conhece as suas ovelhas. Isaías profetizou através do Espírito de Deus, assim como o grande profeta que nos fala nos últimos tempos, da qual a palavra diz que Deus falou de várias formas na antiga aliança. Usou os profetas, assim como já havia os falsos que anunciavam favores do rei. Deus usou até mesmo uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, que armou o prêmio da injustiça. Utilizou de sonhos para com os reis, e atualmente nos fala através daquele que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, o grande profeta que exerce o direito no meio de nós. E assim como Isaías disse pelo Espírito de Deus, assim como o grande profeta nos fala, ele é aquele que continua a fazer sinais grandiosíssimos sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Continua, o que resta é assombrar este povo, da qual a sabedoria dos poderosos que vai desvanecendo, e a inteligência dos pensadores que ele a transforma em pó. Assim ele procede em mais uma semana, porque ele se opõe aos arrogantes. Aquele que tiver sabedoria não glorie em sua sabedoria, aquele que for forte não glorie em sua força, e o rico não deposite a fé nas suas muitas riquezas, porque não temos quando a casa enriquece, sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. E ele é aquele quando não há obediência sobre a terra, ele leva o povo cativo, assim como ele diz, que já está tudo determinado, já está tudo selado, assim que não feriria a terra enquanto selasse a promessa dos seus santos, aonde aqueles que ainda têm o nome escrito no livro da vida. Os filhos de Levi serão purificados como sabão de lavandeiros, assim como aqueles que perseveram segundo a sua justiça e equidade. Nem um fio da vossa cabeça se perderá, mas aqueles que seguem segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, há um tempo e um propósito apropriado para debaixo do sol. A ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Aqueles que conhecem a vontade do Senhor e não a prepara, da qual ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não preparais aquilo que eu vos ordeno? Da qual várias vezes foram advertidos, e agora a porta da graça lhe foi fechada, e já não há esperança para aqueles que tiveram o seu nome riscado no livro da vida. E ele é aquele que, como ele já nos disse, está com os seus guerreiros estão com a espada empunhada, e assim ele está agindo
e contemplar em mais uma semana o seu poder, a sua autoridade, da qual não há um mísero caco que possa impedir o seu agir e dizer por que procedes assim. Porque agindo ele ninguém impedirá. O justo viverá pela fé sois salvos, sois cumpridores. Tudo é possível para aquele que crê. Aquilo que é impossível para homens, tudo é possível para aquele que tudo opera e executa. O Filho do Homem, da qual nós anunciamos dia após dia, acatamos as suas advertências e perseveramos, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel e Ele é aquele que cuida de nós. Aonde Ele diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso, do qual Ele está amarrando o joio em feixes e lançando ao lugar para que recebam o seu galardão, da onde dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Assim como aquele que não produz mais frutos, ele é aquele que os arranca. E assim ele tem operado no meio de nós, tanto nas autoridades eclesiásticas, tanto no meio dos pecadores que foram advertidos e não se arrependem dos seus maus caminhos. Os dias lhes são abreviados, assim como as autoridades que deveriam ser benfeitores em prol dos mais necessitados e acabam oprimindo o povo, acaba se envolvendo em subornos, acaba envolvendo na grande podridão e corrupção, onde a raiz de todos os males, o dinheiro, acaba os corrompendo e cavam as suas próprias covas, da onde a ira do Cordeiro vem sobre a vida daqueles que se corrompem, daqueles que com olhos altivos, aqueles da onde o seu Deus é o seu próprio umbigo, aqueles que comem da carne das ovelhas, arrancam suas lanças, aqueles que anunciam heresias, aqueles que idolatram, aqueles que invocam o mundo dos mortos. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque distancia o povo a cada vez mais da salvação, e por serem enganadores e falsos, ludibriadores, mercenários, por não se operar segundo a fé, não se alcança salvação para a sua alma e ainda acaba desencaminhando a muitos, e por isso vem a ira do Cordeiro, porque fazem daquele grande sacrifício ali no madeiro, fazem em vão, anunciam somente aquilo que lhes é próprio, do qual não se desvia do mal, e ainda desencaminha o povo, e eles se opõem. Assim ele está os excluindo, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade. Mas aqueles que operam segundo a fé continuem a anunciar o Evangelho, a palavra que é viva e eficaz, continue santificando enquanto há tempo e purificando enquanto há tempo, porque aqueles que estão na imundícia, o seu tempo se findou, tempos de indignação, aonde estão sendo expulsos, juntamente com aqueles que perseverarem com eles, porque nós seguimos aquele que conhecemos e sabemos de onde ele veio e para onde ele foi e há de vir nos buscar. Mas aquele que segue coração enganoso de homens acaba indo para o mesmo lugar onde eles vão, aonde o fogo não se apaga. Assim diz o Senhor, porque não anunciamos aquilo que nos é próprio, mas aquilo que o grande profeta está a anunciar, que não são meramente palavras humanas, mas palavras pelo grande profeta, do qual ele opera e executa. E a ele seja toda honra e toda glória, para hoje, todo sempre.
porque fiel é Ele que vem buscar o povo, do qual Ele está unindo o trigo num só propósito, num só coração, numa só fé. E assim perseverai em mais uma semana que se inicia, depositando a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração, herdou tudo do Pai, e nos concede, através dele, nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Somos abençoados dia após dia nas regiões celestiais. E a Ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todos sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.